Boa noite. É um prazer tão grande estar aqui. E eu já estou vendo que a Glau está aqui. Boa noite. O Iara, oi, seja bem-vinda. Boa noite. A Marilda, boa noite. A minha moderadora Carol, obrigada, Carol, pela sua força, pelo seu trabalho e por estar moderando o nosso encontro. Que delícia estar aqui hoje. Que bênção estar aqui hoje. E eu vim assim recheada de informações para o nosso encontro de hoje, que é sobre a mentira. Quero agradecer você, e você sabe quem eu estou falando, que me mandou história. Teve uma história maravilhosa em duas partes. Obrigada por ter me mandado. É, eu te conheço melhor agora. Eu adoro pegar as histórias, apesar de ser uma história da mentira e que não é uma história legal da gente às vezes contar. Porém, tem uma coisa que a gente vai aprofundar nesse mês, que é a diferença de segredo, mentira. Qual é a nuance entre segredo, mentira e traição, e até onde a gente chega em cada coisa. E tem um exercício que eles pedem para fazer em relação ao segredo e principalmente à mentira, que quando a gente escreve, tira aquele peso. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Que quando a gente quando a gente escreve no papel a mentira, a gente tira da nossa energia aquele peso que fica. Então, eu espero, Mônica, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Eu já quero falar de cara para vocês que me mandaram as respostas, as histórias e respostas da semana passada, ou para você que está vendo aqui agora e sabendo que a gente vai falar de mentira. Mentira é um tema pesado, vamos combinar que assim, eu espero que você concorde comigo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é a mentira que você caiu, né, que ele aprontou com você, ou se você mentiu para ele, porque como a gente falou na semana passada, todo mundo mente em diferentes níveis, mas todo mundo mente, é do ser humano isso. Ah, escreva no papel, conte essa história no papel, conte a sua história, porque isso vai tirar o peso. E eu vou falar, não é contar para amiga, não, é você escrever, porque você vai estar tirando esse peso da sua energia. E escrever o que está doendo, como é que você sentiu, palavrão, falar de uma forma intensa e verdadeira. Você não sabe o favor que você vai estar se fazendo ao dividir com o papel a sua história. E hoje a gente vai mais fundo, e esse nosso encontro de hoje vai ser muito interessante, porque o que a gente vai fazer hoje é falar, e eu vou falar hoje 5 pontos para você detectar quando ele está mentindo. Antes disso, eu quero dizer algumas coisas. E a primeira coisa que eu pensei demais nessa semana, como eu peguei história de mentira, e é super interessante, porque parece um fio, né, que vai puxando, e a gente vai ver até o final desse encontro que a mentira, ela é um fio que vai puxando. Uma coisa que eu quero pedir para você é limpar da sua energia a mentira, porque quanto mais a gente focar nela, mais ela vai aparecer. Então, eu quero dizer uma coisa. Esse nosso encontro aqui, a gente vai falar sim como detectar quando ele está mentindo, porém, o meu foco não é nele, é em você. É você sair mais inteligente, mais preparada, mais fortalecida para viver a sua vida melhor. E eu quero repetir isso. Eu quero repetir isso. Eu não trabalho para o FBI, eu não tenho, apesar de eu ter lido muito e eu saber o que eu estou falando aqui com você, eu não tenho especialidade na mentira e, mais ainda, eu não tenho interesse em culpar ninguém por mentira. A minha vontade aqui, a gente vai falar sim de como detectar, porém, é você sair daqui mais forte para encontrar a sua verdade. Combinado? Isso é um trato que a gente está fazendo aqui. O meu interesse, a minha intenção nesse encontro é fortalecer você, mulher,
que já caiu em mentira e que não quer cair de novo, a encontrar a verdade. Então, essa é a minha mensagem inicial. Eu estou aqui com o meu PowerPoint e eu tenho como agora, se Deus quiser, vai dar certo, e eu espero que agora você esteja vendo. Ao mesmo tempo que você está me vendo falar ali embaixo, eu acho, você também está vendo o PowerPoint, mas eu não tenho certeza se você está vendo isso ou não. Porém, eu vou continuar prosseguindo e eu só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Silvia, para mim não está aparecendo nada no vídeo. Que interessante. Que interessante. Não está aparecendo nada no vídeo? Quem está vendo no vídeo? Para mim tá tudo certinho. Eu estou mostrando o meu PowerPoint, que é ele com o nariz enorme, como detectar que ele está mentindo. E eu quero falar para vocês de uma. Tem várias formas, e a Tereza, boa noite, seja bem-vinda, Tereza. Tem várias formas de detectar mentira, certo? E tem inclusive o detector de mentira, e tem vários cursos, tem vários profissionais. Uma coisa, todo mundo concorda. Tem uma coisa que todo mundo concorda. Aí o Yara está vendo sim. Então, olha só, não existe uma coisa só que detecte a mentira. Não tem uma dica só que seja certeira. Para quando você estiver falando e tentando entender com ele se ele está falando a verdade ou não. São vários fatores, várias coisas juntas que vão te ajudar a entender se é mentira ou não. Então, não tem uma coisa só que vai fazer toda a diferença. É um grupo de coisas que vão te ajudar, um grupo de pontos, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, que vai estar te ajudando a saber se ele está mentindo ou não. E como eu disse, assim, não é a minha grande especialidade a mentira. Porém, eu sou uma coach de relacionamento. Então, o meu trabalho é te ajudar a ter mais força para viver o teu relacionamento com ele melhor. Porém, para que o teu relacionamento com ele seja melhor, você tem que melhorar o seu relacionamento com você mesma. E é tão interessante porque só ao falar isso já me faz pensar na sua intuição. E aí eu digo assim, com toda certeza, você, o seu estômago, aquela vozinha que fala, é o melhor detector de mentiras do mundo. Maureen, seja bem-vinda. Maureen, seja bem-vinda. Boa noite. Não existe nada mais antenado do que a nossa intuição para pegar mentira. E tem uma coisa que é certa, que vários, e tem um nome que eu escrevi, Sally, e se vocês puderem lerem em inglês, eu recomendo o livro dela. Ela é Sally, S-A-L-L-Y, Caldwell, C-A-L-D-W-E-L-L. Ela é PhD, ela faleceu no ano passado, foi, se eu não me engano foi em dezembro, e eu li o livro dela antes dela ter falecido. O livro dela chama Romantic Deception, Decepção Romântica. E a especialidade dela era só mentira. E ela fala, e vários coaches que são especializados, Silvia, seja bem-vinda, vários coaches especializados em mentira, eles dizem a mesma coisa, que a intuição da mulher avisa muito antes, só que ela não acredita nela. Então, olha só, quando a mulher percebe, ou quando a mulher sente que está acontecendo alguma coisa,
normalmente já está acontecendo alguma coisa. A não ser que seja uma mulher super desconfiada, que vê coisa em tudo. E aí é temperar a intuição, certo? Mas a intuição feminina sempre sabe, antes de acontecer, quando ela fica com ciúmes de alguma mulher, é porque já pode ter alguma coisa no ar. A nossa intuição é muito certeira. E nós contribuímos para mentira. Então, olha só, a mentira não é só quem está jogando e fazendo, é a gente que está aceitando a mentira, a gente contribui diretamente com o mentiroso. E eu coloquei do mentiroso ali, e eu coloquei nesse slide que o mentiroso ele pode ter um problema emocional ou psicológico e muitas vezes sério. Eu não sou psicóloga, eu não entro nessa questão com o coaching, certo? Mas se você começar a ler bastante, principalmente na parte de psicologia e como acontece na cabeça do mentiroso, principalmente aquele mentiroso profissional. Gente, tem uma coisa seríssima. Existem mentirosos que são praticantes, religiosamente mentirosos. E como eles se veem, a adrenalina, um distúrbio, são eles. Então, eles têm fatores psicológicos e emocionais que a vida só acontece numa mentira. Se você tem muita facilidade de atrair homens assim, preste atenção no que você faz com que isso aconteça. Porque você pode mudar. Você não vai mudar um mentiroso, espero que você não queira perder o seu tempo mudando o mentiroso, mas você pode se mudar para que você não caia na lábia do mentiroso. Estamos juntas aqui? Como é que tá vocês? Estão me seguindo? É um tema meio delicado, certo? Mas eu já quero passar para você. Como eu disse, o primeiro dos 5 pontos que você vai ficar mais inteligente e vai estar sabendo bem como detectar mentiras. Gente, tem uma coisa que é assim, ó, o olho da gente fala a pura verdade. Aliás, eu quero te pedir um favor, assim. A partir de agora, olhe pelo menos uma vez no espelho, nos seus olhos, e fale algo positivo para você, olhando nos seus olhos, porque os nossos olhos, eles representam a entrada da nossa alma. Quando você olha nos olhos de uma pessoa, você está vendo muito além do que qualquer coisa que essa pessoa possa falar verbalmente ou possa mostrar com atitudes. Então, no caso de relacionamento amoroso, no caso dele, certo? Se ele não olha nos seus olhos, já pode ser um pequeno indício, essa é a palavra certa. Pior, se ele olhar demais nos seus olhos, também pode ser um indício, porque é comprovado que grandes mentirosos, eles secam a pessoa, porque eles não querem que a pessoa preste atenção em nada e só no olhar. Então, sabe quando você está olhando demais no olhar, porque você não quer que a pessoa olhe para nada mais? Porque você quer controlar a pessoa com o seu olhar? Isso acontece no caso da mentira. Então, são duas coisas extremas, não olhar de jeito nenhum, ficar olhando para baixo, ficar olhando para os lados, fugir dos seus olhos, ou então encarar demais os seus olhos de uma forma desconfortante, que você vai sentir que ele está querendo te controlar. Esse é um indício. A programação neurolinguística, que eu amo, e que trabalha muito com os olhos,
tem vários estudos que comprovam, inclusive, a direção que a pessoa olha. Se ela olha para baixo do lado esquerdo, se ela olha para cima do olho direito. Eu estudei muito isso e, particularmente, apesar de acreditar muito, eu nunca tive muito interesse, para ser muito honesta com vocês. Mas eu concordo que existe, sim. Quando você olha para cima, você está buscando mais futuro, você está criando ideias. Quando você está olhando para baixo, você pega mais coisas da memória, coisas do passado. E tem todo um estudo profundo em relação a isso, que se você quiser entender melhor, vai lá no Google e faça a pesquisa, veja essa série. Tem também, agora eu estou tentando me lembrar o nome dela, mas na semana que vem, que a gente vai falar do relacionamento verdadeiro, eu vou usar, teve vocês sabem, não sei se vocês já viram aquele TED Talk, que é quando alguém vai falar, teve um só na mentira, que é excepcional, eu já assisti várias vezes ela falando da mentira. Então, e ela fala também da questão dos olhos. Então, o olhar é, com certeza, o seu aliado número 1. É o que vai estar mostrando para você a verdade. Número 2, olha só. História que não bate. Sabe quando não tem consistência? A inconsistência, a contradição. Não se assuste. Se você começar a ouvir uma coisinha aqui e ali que não está batendo na história, é um indício de mentira. E é tão engraçado, porque eu não quero nem acusar ninguém, não é nem esse, já falei no começo e estou repetindo, mas as histórias, elas têm um começo, meio e fim interessante, porque assim, você vai dizer assim, eu tô indo para... Vou dar um exemplo super idiota, mas que vocês vão até entender o que eu tô dizendo. Mas vai dizer assim, eu tô indo para praia, mas eu tenho uma mala cheia de roupa de esquiar, de frio. Então, assim, se a história não estiver batendo todos os pontos e a sua intuição já tiver com aquela sensação de que está cheirando mal, e eu estou vendo a Carol falando assim, e eu demorei para me ligar ou aceitar que estava sendo traída, verdade, você não está sozinha, as histórias sem cabimento, a inconsistência. E eu vou dizer uma coisa, preste atenção não somente nas histórias que ele conta para você, ou nas histórias que te envolvem, mas também nas histórias que ele conta para outras pessoas. Veja bem, vamos supor, é como amiga. Vamos dizer uma coisa. Se você tem uma amiga que ela sempre fala bem de você, sempre te elogia, sempre é legal, mas ela mete o pau em outras, em todas as outras, é meio esquisito. Porque provavelmente ela vai fazer a mesma coisa com os outros, porque é uma tendência, a gente está falando de tendências. O mentiroso, se a história que ele conta para você tem uma certa consistência, mas você percebe nas histórias com os outros que essa consistência não existe, assista e preste mais atenção, porque aí você pode estar entendendo o mecanismo da pessoa. Se ele já tem uma tendência a mentir, você vai pegar não só com você, mas com o outro. E aí você vai falar assim, já sei até que ponto ele mente. Faz sentido o que eu estou falando aqui? E a Silvia está dizendo aqui que com o inquilino dela, e eu lembro da semana passada, você nem dormia direito, mas ele conseguiu enrolar. Existem aqueles mentirosos super profissionais, certo? Que a gente precisa de muitos detalhes para pegar na mentira. Agora, eles nunca conseguem ser consistentes o tempo inteiro. E aí, até o final desse encontro, eu vou falar para você até como a hora certa e como fazer para pegar nessa inconsistência. Mas agora eu só queria falar. Então, o ponto 1 é o olho, o olhar,
aonde fica o olho e o olhar dele. O 2, se ele muda demais o rumo da conversa porque ele não consegue ter uma consistência no que ele está falando. 3, mudança de atitude. Esse é o máximo. É diferente de mudar a história, da inconsistência de falar, né, do quebra-cabeça, é a inconsistência na atitude dele. Então vamos supor, vamos dizer que ele seja um cara super falante. De repente ele fica quieto demais. Ou então, melhor ainda, ele é um cara quieto demais e começa a falar como um papagaio. Ou então ele é fechado demais e começa a dar muita risada. Ou ele é um cara super alegre e de repente está fechado demais. Eu estou dando só alguns exemplos para você entender o que eu quero dizer. Eu até coloquei no slide que um dos maiores indicadores de desonestidade, e eu coloquei a palavra desonestidade, mas aqui a gente está falando de mentira, é a mudança de comportamento. E esse cara, aliás, tem a Maureen aqui, é o xará da Maureen, ele diz, ele é um PhD também, ele é um professor de psicologia lá em São Francisco, onde eu morei por muitos anos. Ele diz que é para a gente prestar muito atenção nas mudanças da pessoa de atitude. Sabe quando a pessoa começa a ficar irritadiça demais, é uma pessoa calma e vice-versa? Isso é pode prestar atenção. E é interessante, assim, ó, a pessoa nunca deu bola para determinadas coisas e de repente começa a dar. O homem nunca deu muita atenção para relógio. E bobagens, bobagens, bobagens. Não existem bobagens que sejam totalmente bobas se a sua intuição já estiver te indicando alguma coisa. E a Tereza está aqui falando, já aconteceu comigo, mas eu não percebia. Tereza, a partir de agora, quando acontecer com você, você já vai perceber, porque olha só, mesmo quando amanhã vocês nem lembram tanto de tudo que a gente está falando aqui, mas a gente está jogando toda essa mensagem para o seu subconsciente de alguma forma. Então você vai falar, nossa, eu já ouvi isso. E principalmente com a intuição. Você vai sair com a intuição mais afiada, e aí você vai prestar mais atenção, perceber mais as coisas. Se você quiser fazer uma pesquisa com o nome do Maureen Sullivan, ou Sullivan, você vai ver bastante coisa que ele escreve para você, que vai te ajudar com a mentira, porque a formação dele é na mentira. Então, eu altamente te peço para, sim, entender mais e mais, se for o seu caso de atrair homens que estejam sempre mentindo para você, se você cai muito em mentira. Vamos falar de uma coisa, como se diz? Vamos ser honestas? Vamos falar a verdade? Vamos falar de uma coisa sensata? É essa palavra que eu estava buscando? Se ele já mentiu para você antes e você já perdoou, isso já é um indício de que, se a sua intuição tiver dizendo que ele está mentindo de novo, provavelmente isso é um indício, como eu disse, com tudo junto, certo? As coisas não são sozinhas. Mas ele já ter mentido é um indício de que ele pode mentir de novo, infelizmente. 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 Então, quando uma pessoa já fez uma vez, fica mais fácil para ela fazer de novo. É tão triste falar isso, eu fico meio triste de falar isso, porque parece que a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Mas, e eu não gosto de relacionamento com pulga atrás da orelha, honestamente falando. Mas eu acho que se ele já fez uma vez, se a tua intuição está dizendo alguma coisa, e aí eu coloquei aí nesse slide, se ele estiver te dando muitos detalhes, sem você perguntar nada, e ele já mentiu para você antes, pois é, pode ser.
A gente está usando suposições e pontos práticos. Mas quem já mentiu uma vez pode ter mais facilidade de mentir mais do que uma vez. Vocês concordam com isso? Eu estou falando muito sozinha aqui. Por favor, escreva aí na caixinha. Eu sei que a nossa sala tá bonita aqui. Alguém que quer me dizer, até quem tem um monte de gente na sala que nem entrou na caixinha, que eu estou vendo que tem mais gente assistindo do que gente no nosso chatting. Mas vocês concordam comigo que quem já mentiu uma vez tem mais campo energético para mentir de novo? Porque é uma coisa assim, ó, é um contrato de relacionamento, né? Então, para o homem fica mais fácil, e a Carol está dizendo sim, para o homem fica mais fácil, depois de ter sido perdoado, de fazer de novo, de seguir aquele caminho que já foi. E é uma pena isso, porque, eu vou dizer uma coisa, eu acredito também que depois de uma pessoa ter mentido, e a Silvia com certeza concordo sim, Marilda estou concordando e rindo também, e Marilda eu sei por que você está rindo, o que acontece é que é lógico que muitos casos, Mônica, sempre, quem mente, mente sempre, isso é a pura verdade, quem mente, mente sempre. Eu quero dizer uma coisa, porém, eu, romântica, acho que em alguns casos, eu acho que quando a pessoa quer acertar, né, é que nem alcoólicos anônimos, que a pessoa já foi alcoólatra e ela não vai beber ali o primeiro, e eu conheço vários alcoólatras que não bebem mais. Ou então pessoas que se viciaram em cocaína e que não caem mais. Então, eu acho que na mentira também existe sim aquele mentiroso profissional que falou para a mulher, não vou mentir mais, eles foram fazer terapia juntos e querem acertar e não vão mentir mais, certo? Porém, é raro, porque normalmente o caminho da mentira volta. E se o relacionamento não estiver muito forte, não, ele não consegue escapar de mais uma derrapada. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Quinto ponto nosso, muito importante, para mim, honestamente falando, é o mais importante, que é a sua sensação estranha. E aqui eu sei que vocês que estão me falando aqui, e algumas histórias eu conheço, umas bem, outras mais ou menos, vocês que caíram na mentira, vamos agora, vamos, por favor, colocar os dois pés no chão. Eu vou até me colocar aqui no vídeo, eu vou tirar o slide. Eu estou super poderosa, eu acho, agora. Agora eu consigo ir e voltar com mais facilidade. E eu quero agora, nós colocando o pé no chão, vou pedir para você até colocar a mão no seu coração nesse momento. E respirar fundo comigo. E eu vou pedir para você com a tua mão no coração, fechar os olhos e lembrar daquele momento da mentira que você passou. E eu quero que você só vá lá com aquela você no passado, com aquela versão sua do passado, e hoje você é muito mais inteligente, mais preparada. Quero que você vá numa cena que a mentira está acontecendo. E eu quero que você, hoje, aqui, você agora, assista você lá atrás naquela mentira, nessa cena. Esse encontro de você hoje com você lá atrás. E eu quero que você pare essa cena da mentira. Pare o que ele está fazendo, se tem mais pessoas, pare tudo. Congela a cena.
E eu quero que você se aproxime de você lá. E eu quero que você se apresente para a sua versão do passado que está na mentira. Sorria para ela. Olhe nos olhos dela. Pergunte para ela, nesse momento, o que ela está sentindo. Seja amiga dela. Se for difícil para você esse diálogo, não fale nada. Abrace essa mulher que está nessa situação sofrendo com a mentira. Passa a mão no cabelo dela. Tenha compaixão por ela. Olhe nos olhos dela. E eu quero que você diga para ela: eu te perdoo. Eu te perdoo. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por tudo. Faça companhia para ela. Diga para ela que tudo está bem, ou que vai ficar bem. E eu quero que você faça uma pergunta para ela. Simples. Você já sabia que ele estava mentindo? Segure na mão dela, independente da resposta dela. Eu quero que você pergunte para ela agora: o que você aprendeu com essa história? E eu quero que você agora dê uma mensagem da sua versão agora do futuro para ela lá no passado. O que você falaria para essa mulher que está vivendo essa situação? Agradece mais uma vez, dá mais um abraço, diz para ela que tudo passa e que você vai tomar conta dela. E lentamente, bate o pé no chão, respira fundo, vai abrindo os olhos.
Mexe o teu pescoço. Eu tô com uma água aqui do lado. E quando você puder me escrever alguma coisa, só para eu ter certeza de que nós estamos juntas. É, eu quero dizer uma coisa. A sua intuição é a sua melhor amiga. Quando você sofre muito e carrega muitas histórias, você duvida da sua intuição. Então, a melhor forma, uma das melhores formas que você tem para ouvir melhor, sintonizar melhor com a sua intuição, é você se perdoar e ter gratidão pelas histórias que você já viveu. Mesmo que seja muito difícil, porque eu vou dizer, às vezes é mesmo muito difícil. E eu estou vendo a Marilda, que disse, eu disse, você é muito mais forte, poderosa, inteligente que essa mentira. Adorei, Marisa. Adorei. E eu espero que cada uma de vocês tenha uma mensagem positiva. Às vezes a mensagem não é tão positiva. Não julgue. Lide com o que estiver aparecendo e aí você vai perceber que com o tempo as coisas vão melhorando. Faça várias vezes esse exercício que a gente fez agora, porque você vai estar abrindo o canal da sua intuição. Vai estar perdoando as histórias do passado e melhorando a sua conexão, a sua energia, a sua vibração, para que não aconteça mais no futuro. Como a gente disse, uma mentira não vem sozinha. A Mônica até colocou lá atrás, se eu pudesse voltar, deixa eu tentar voltar aqui no que ela colocou, porque foi engraçado, interessante. Sempre, quem mente, mente sempre, porque colocou duas vezes a palavra mente e duas vezes a palavra sempre. Sempre, quem mente, mente sempre. Ficou engraçado isso. Apesar de não ter graça, mas ficou engraçado. Então, tem uma coisa legal para te dizer em relação à mentira. Agora que a gente já falou dos 5 pontos para detectar, e eu fiquei feliz de ver aqui a Maureen falando que a sensação de poder de nos perdoar por ter acreditado de novo é maravilhoso. Maureen, e eu quero te dizer uma coisa. Quanto mais você conseguir exercitar isso, menos mentira você vai atrair na sua vida. Olha que legal, que bênção. Eu fico feliz de falar isso. Olha só, voltando lá à mentira, para a gente terminar esse ponto importante, uma mentira não vem sozinha. Porque quando o cara começa a falar uma mentira, ele vai precisar de outras mentiras para dar suporte para aquela mentira inicial, certo? E ele, o mentiroso, não vai ter dificuldade nenhuma de ter respostas rápidas para ajudar a mentira em cima da mentira. Então, essa coisa de ficar tapando uma mentira com outra, para alguém que já tem prática, é rápido, e para alguém que sabe que vai ter que se livrar, é muito tranquilo. Então, porque eles já sabem, é um jogo, eles já sabem como lidar com isso. Então, eles fazem o que quiserem, o que puder fazer para estar suprindo a necessidade com palavras, com situações. O mentiroso é poderoso e ele vai saber
e te tapear com facilidade. E tem muitas aqui que saberiam me explicar isso muito bem. Porém, eu quero te dar uma dica importante e eu espero que você saia daqui com essa dica que é o mais importante de tudo. E eu vou colocar meus 2 pés no chão porque me deu até uma coisa engraçada. Vamos respirar fundo porque é interessante. Não tente pegar o mentiroso na hora da mentira. A pior, a bobagem e a pior coisa que pode acontecer é você querer desmontar de uma hora para outra. Sabe aquela coisa da mulher que se precipita e quer resolver tudo e que quer não sei o quê? Não, não é assim. Respire fundo. Saiba que na hora da mentira ou quando a coisa está acontecendo, ele vai estar tapando uma mentira com a outra, porém, no momento que ele menos estiver esperando, venha com perguntas inteligentes, porque é aí que você pega com a calça na mão. Combinado? Então, olha só. Se você já estiver desconfiada, se já tiver a coisa do olho, se já tiver a questão da inconsistência na história, se já tiver tudo isso acontecendo, o mais importante é você se preparar de forma tranquila, num momento que ele não esperar, para jogar perguntas inesperadas. Aí eu garanto para você que ele vai ser pego. O mais profissional dos mentirosos não conseguem, no momento inesperado, numa pergunta inteligente, chegar com uma mentira tão rápida, porque ele está despreparado. E aí ele é pego com a calça, como é que a gente fala? Com as calças na mão. Ele é pego com as calças na mão. E eu quero que você saiba disso, então, que o mais importante é você ser inteligente e fazer o momento. Com um mentiroso, não é no momento dele na mentira, mas é você fazer o seu momento e fazer a cama para ele. Porque aí ele não saberá como agir. E aí, eu quero dizer que era uma coisa até que a gente tinha falado, né? Você não vai escolher, você não pode mudar o mentiroso, mas a sua escolha no relacionamento é assim. Eu notei que ele mente, ou eu notei que ele mentiu. E agora? Qual é a sua escolha? E hoje eu quero falar para você assim, se você já caiu em mentiras, hoje qual é a sua escolha no seu próximo relacionamento? Como é que você vai se colocar no seu próximo relacionamento? Como eu disse no começo, a mentira tem sempre um jogo, é como jogar tênis, são 2 pessoas. A Silvia está colocando aqui, gostei, fazer ele saber que você já sabe de tudo. Então, assim, ó, é a sua escolha, a forma como você vai jogar no seu próximo relacionamento. E se você já tem um relacionamento que ele mentiu e você quer resgatar o relacionamento, eu acredito que você possa conseguir, porém, você precisa escolher fazer diferente. E aí o agora está nas suas mãos. E aqui fica a minha pergunta para você. O que você aprendeu no nosso encontro de hoje? O que hoje você sai levando desse nosso momento? O que hoje você pegou com esses pontos que a gente falou para detectar mentira nele, com as dicas do que fazer e de como fazer, e principalmente da sua intuição, principalmente o nosso exercício, para você, faça isso essa semana, volte atrás em momentos que você caiu em mentira, em imagens que você tem no seu cérebro,
O nosso cérebro fica carregado de histórias. Vá lá naquela história e converse com você naquele momento. Qual é a mensagem que ela tem para te passar? Agradeça, perdoe aquela pessoa. Você vai estar tirando 300 quilos de dentro da sua cabeça. Eu garanto isso para você. Eu garanto isso para você. Agora, eu adoraria ver se você puder escrever o que você aprendeu, o que fica. E se você quiser me mandar, eu sei que muitas não gostam de escrever aqui, mas se você quiser me mandar, e se você estiver vendo a gravação depois, se você quiser me mandar mais histórias e o que você aprendeu, e mais ainda, a se desligar da mentira, certo? Quanto mais a gente se desfocar da mentira e do mentiroso, menos a gente vai estar atraindo. Só que a gente ainda tem mais 2 encontros de mentira. A próxima semana, a gente vai falar de verdade, certo? Do quanto ela é necessária nos relacionamentos. Então, a gente vai ver o quanto a mentira contagia, e a gente vai ver essa energia, e a gente vai fazer esse exercício de novo, de uma forma diferente, se abrindo para a verdade, e a gente vai ver esse ciclo da mentira, o quanto a gente entra e sai, e como encarar o ciclo da verdade. E porque é a nossa escolha. E aí, no dia 22, como não mentir sob pressão? E aí é você, certo? Como comunicar a sua verdade? Qual é o preço que a gente paga pela mentira? E como é que a gente faz para valorizar a verdade nos nossos relacionamentos? Porque se é um jogo, quanto mais você mostrar a sua verdade, menos você cai na mentira do outro, porque você não vai nem atrair ninguém mentindo para você. A Marilda aprendeu a ter mais tranquilidade diante da mentira e lidar com a mentira do outro. Maravilha, Marilda. E a Maureen estava me sentindo mal por ter caído na mentira e não ter conseguido fazer valer a minha palavra. E agora, Maureen, você sabe que essa mentira que você caiu, você está se perdoando, certo? Todas nós somos humanas. Eu quero até voltar aqui em mim. E eu quero dizer uma coisa. Todas nós caímos em mentiras. Em pequenos, grandes ou enormes mentiras, todas nós caímos porque nós somos humanas e nós estamos expostas a isso. E já foi. Então, você agora se perdoando, aceitando o que foi e abraçando isso em você, faz com que você tire isso da sua energia e que você melhore a sua vibração para que não aconteça mais. E dessa forma, a sua palavra vai ter um peso muito forte. E o mais legal, eu te digo, não é a sua palavra pesando com o outro, mas é a sua palavra pesando com você mesma. E isso é o mais legal. Porque o relacionamento mais importante é a gente com a gente mesma. Quando o mentiroso vai embora, já foi. Mas a conversa que fica da gente com a gente mesma é essa conversa mais importante. E aí eu te falo, hoje você já se perdoou e repetindo esse exercício, você vai ficar cada vez mais poderosa com a sua intuição a 1000. Ouvindo aquela anjinho falando para você, você fez o seu melhor, você aprendeu, você estava certa, muito obrigada por tudo que aconteceu. E é isso. Bom, muito obrigada. Eu quero agradecer a todas vocês que estão aqui. E semana que vem tem mais. Em caso de dúvidas, me escrevam. É um prazer para mim estar aqui. Vocês vão estar recebendo uns vídeos que eu gravei de encontrar o homem errado. Por favor, vejam os vídeos, vocês vão adorar essa sequência de vídeos que eu fiz para vocês. Muito obrigada.
Obrigada, Carol. Obrigada a todas vocês participando aqui, que escrevendo ou não. Boa noite para todas vocês. E para quem vai assistir a nossa gravação, fiquem com Deus. Muito obrigada. Eu encerro aqui o nosso encontro de hoje. Muito obrigada.